Opa pessoal, aqui quem tá falando é o Dia, e aqui ao meu lado está... A Vic, e do meu lado está o... E aí galera, meu nome é o Cauê e vamos que hoje eu tenho coisa pra falar. Tô aqui também, o Ariel. Bem-vindo a mais um podcast, o podcast aleatório favorito do Brasil, onde você pode escutar ele enquanto toma seu cafezinho, comendo aquele seu pão com margarina. E eu vou passar pro Cauê, onde ele tem assuntos importantes pra falar. Então galera, o assunto de hoje vai ser Death Note. Nós vamos apresentar pontos sobre o porquê o Kira está certo em todas as ocasiões e porque o L está errado em tudo. Não. Antes de começarmos o assunto de hoje, nós vamos falar para vocês que nós já estamos em outras plataformas, como vocês já sabiam, por onde vocês estavam ouvindo, né, que era o Spotify. Agora nós estamos no Deezer e estamos no YouTube também. A gente vai ir para outras plataformas também. Futuramente. Mas... E a gente também tem um Instagram agora, o Tarde Aleatória Podcast, @Tarde Aleatória Podcast. E caso vocês queiram mandar alguma mensagem pra gente, falar o que vocês acham que pode melhorar, ou só mandar a gente a merda, podem mandar um e-mail pro tardealeatoria@gmail.com. E agora... Manda foto do bluezão, por favor. E agora nós vamos para o assunto de hoje. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Death Note, um anime que marcou, novamente, não tá nos desenhos, a minha infância. Aquele que foi um dos melhores animes, onde tem a melhor dublagem, em minha opinião, e onde tem a melhor história. Não tô errado. E hoje a gente vai falar sobre o que se trata Death Note. Death Note, basicamente, gira ao redor do Light Yagami, que futuramente se torna o Kira. Ele consegue um caderno através de um Shinigami que cai na Terra. Aí, com isso, com a posse desse caderno, ele escreve nomes de criminosos que morrem após 40 minutos. Isso, vale lembrar isso se ele não especificar a forma que essa pessoa vai morrer. Sim. Porque no caderno ele pode escrever, vai ser atropelado por um caminhão. Ele tem que escrever o nome enquanto pensa no rosto do maluco. Ele tem que escrever o nome e pensar no rosto da pessoa, porque senão não funciona. E também ele pode manipular toda uma situação, tipo, escrever que a morte vai acontecer daqui a um mês, manipular toda a situação para essa morte se acontecer. Sim, coisa que ele ele tem que escrever os eventos antes do nome da pessoa. Sim, coisa que ele já fez no próprio anime, fazendo, tipo, coisas darem certo pra ele na morte de pessoas. Ele abusa muito dessa habilidade, né? Sim. O cara é poderoso, né, mano? É um deus na Terra, né? O deus do Novo Mundo. E tem o Detetive L, que tá indo que é um atrás bosta, dele. né? Até que não, mano. Até que ele é bem foda, porque como o Kira ele precisa do nome pra matar as pessoas, e o L não tem, tipo, um nome que eles falem no anime, o Kira não tem nada pra fazer contra ele. Sim. Então é o arqui-inimigo E dele. não tem nenhum rosto dele. E vale lembrar que pra você que viu só o filme, a gente não vai falar do filme hoje. Porque aquela desgraça. Aquela merda. Não dá, mano. A gente não vai falar do filme hoje, a gente vai falar só do anime. Então se você não viu o anime ainda, É bom esse hoje vai ter spoiler. Quer dizer, ouve, porque a gente precisa de público, mas vai ter spoiler de qualquer forma. É bom avisar que vai ter spoiler. Qualquer coisa é só eles pararem e ver na Netflix, porque tem todos os episódios na Netflix. E ver dublado, que dublado é muito bom. Eu nunca vi legendado, na verdade. Mas aí a gente falou do L, mas quem seria o L? Que tu só especificou que ele é um detetive, né? O L foi um detetive que não perdeu nenhum caso dele, nenhuma investigação. E ele foi justamente no caso do Kira, que é o Light, que se tornou logo um deus, que ele se denominou de deus. Ele é um deus. Ele se denominou de deus. Ele se autoproclamou Deus. Não, com isso, ele já fez o seguinte: foi lá em rede nacional, apenas transmitindo a transmissão pro Japão inteiro lá. Pegou um cara ele disse antes que a transmissão era mundial. Era mundial. Mas aí, porque não sabiam que o ele blefou. Kira tava no blefou, Japão. cara. Ele blefou, sim, ele blefou. Ele sabia que as mortes estavam só no Japão. Com isso, ele blefou desse jeito, levou um cara pra mostrar o rosto lá, que não era ele, que já ia ser sentenciado à morte, pra falar que ele era o L. Aí ele percebeu que o Kira era só uma criança infantil e pegou lá e escreveu o nome dele na frente de todo mundo pra morrer, pra demonstrar que ele só tinha poder. Quando o L ficou sabendo disso, ele falou, beleza, só tem que explorar aqui no Japão. E com os horários das mortes... essa cena foi muito boa no anime, cara. Sim, e com os horários da morte, ele conseguiu ver que era um estudante que tava matando, e não uma pessoa qualquer, por causa que os horários não batiam com os horários de aula dele. Tipo, no horário de aula ele não matava.
quando ele voltava pra casa ele matava, Sim. não? Caralho, Tava tu nesse- entende muito, hein, mano? Eu não tava lembrando disso tudo, não. Aí eu vi o anime várias vezes. Aí, com o decorrer da história, o L acaba mostrando a verdadeira identidade pro Kira. Por causa que, como eu falei, fica numa corrida de pega polícia e ladrão ali. Eu sou o L. Ele É. ficou olhando pra cara do Kira muito bom, cara. Como se ele fosse estuprar ele. Ali, ó, aí o. É até engraçado, por causa que o Light ele fica todo imóvel assim. Fica. Caraca, mano, eu não posso esboçar sorriso, medo nem nada. E fica neutro falando. "Não, Ah, não sei o quê." sim. Não, agora eu lembrei o que eu queria falar, ó. Vale lembrar também que existe um tratado, uma espécie de fechamento, eu não sei como é que se fala, é um negócio ali que tu pode fechar com os Shinigami e tu tem uns olhos que tu consegue Um contrato. ver Eu ia falar ver isso. o nome da pessoa enquanto ela ainda tem de vida. Ah, sim. Mas o lado ruim disso é que tu perde metade da tua vida. Se eu Sim. não me engano. Metade da vida que Tu tinha perde essa. metade da tua vida Sim. que tu tinha antes. Tipo, se tu tinha 50, agora tu vai ter 25 só Sim. de idade. Desses personagens que possuem no decorrer da história é a Misa Anami, a namorada, Chata entre pra aspas, do Light, que ele acaba encontrando ela e vendo que ela tem... Acaba encontrando não, ela acaba indo até ele por causa que o Light foi o cara que assassinou o assassino dos pais da Misa. Aí ela acaba acaba tendo uma paixão platônica por ele, vendo que ela ama ele, só que esse amor não é correspondido, por causa que ele fica só com ela por interesse. Né, o Light finge que gosta dela, né? É, Ele se tu fica quer com ver, ela só pelos olhos que ela tem, né? Que ela fez o Sim. contrato com o e Shinigami. perdeu metade da vida dela, e ela tinha um monte de vida restante, vamos supor, 100. Aí ela ficou com Sim. 50 só. Ah, peraí, deixa eu falar uma coisa. A gente tá falando disso aqui, a gente falou que tu podia assistir, você ouvinte podia assistir pela Netflix. Mas também tem como assistir pelo Crunchyroll. Então, Netflix e Crunchyroll, patrocina a gente aí, por favor, que a gente Por tá favor. precisando, por Crunchyroll favor. não, porque a Crunchyroll é uma merda. Não fala isso não fala isso não. Eles vão Ele não quis processar dizer a isso, ele não gente. quis dizer isso. A Funimation também é boa. Eu nunca usei, mas é muito boa. Esse Não fala site, nada, não fala nada, não, vai. Aí, no decorrer, que aí a gente percebe que o Light ele só fica por ela por interesse e não por amor. Se tu quer ver o amor entre os dois, recomendo só ver um hentai dos dois, né? Por Não causa que lá fala tem isso amor. não fala isso não, cara. Tô Pô, tem brincando, não tem pesquisa. criança na sala, Tô cara. brincando, não pesquisa não, é horrível. É muito Mas- feio. Mas aí, com o decorrer, ela começa a fazer as coisas por ele e fica 2 contra 1 contra ele. Porque não vale tanto assim a organização do pai do Light, porque ela mais atrapalha do que ajuda às vezes. Ele é tipo os braços e as pernas do L. É. Aí teve até cenas em que o Light, ele acaba quase descobrindo o nome do L. Ele fica nessa corrida pra querer descobrir, só que o L não Revela qual é o nome do L no final do anime, não, né? não revela o nome do Puta L. merda. Ele Mas, fica com aquele dizer, nome falso, né? Revela Não o sei nome quê. dele, realmente revela, mas não no anime. Não, Acho que no mangá. não, é que ele fala o nome dele pro Kira, só que o Kira não tem certeza se aquele nome é o de verdade dele. Era alguma coisa de... Ele revela? Revela, ele fala, só que o Kira não tem certeza. E se ele escrevesse o nome no Death Note, ia ficar chato pra ele, né? Porque o cara Sim. morreu e só quem sabia era quem tava ali na Força Tarefa. Sim. Qual era o nome dele, Vic? Tu sabe? Não. Eu também não lembro. Aizawa, eu acho que era o nome falso dele, ou não? Aizawa era o Aizawa? nome falso. Aizawa era o nome do mordomo? Aizawa era o nome do não é o nome falso. Desculpa. Não, é o Atari. É o Atari... Não. Atari. Olha aí, Ariel, tu Não, sabe Atari é um nada. videogame, peraí. Não, o Não, era Atari é Atari o nome mesmo. do mordomo. Mas quem Tá. era Aizawa? Aizawa... Aizawa era aquele moleque lá que se embebedou e se atirou do prédio, lembra? Pra poder fugir daqueles malucos lá. Acho. Bah, eu Não eu lembro tenho que desse- reassistir Lembra o aquele Death cara Note, que tava, tipo, contratando atrizes mirins ou coisa assim? Sim, pra esse atuar daí é lá? o... É o Aizawa. Matsuda. Esse daí é o Matsuda. Que Matsuda. eu me Meu lembro Deus, disso quem é porque... Aizawa? Eu me lembro disso porque a dublagem é tão incrível que o L, ele pega e fica falando toda hora no episódio. Matsuda, seu idiota. E fica falando toda hora isso. Aquela cena também é muito boa. muito bom. Que ele pega, ele se finge bêbado, um dos melhores planos do L, que o Matsuda se atira do prédio e eles botam o colchão assim, perto assim da onde ele se atirou pra puxar ele.
pra o outro andar. Que aí se ele não cair, ele não morrer. Eu não sei explicar porque Ah, eu não direito. lembro disso. É muito bom esse Eu plano. lembro disso. Depois joga um corpo. Depois o cara se finge de morto lá, aquele amigo loirão lá. O Kira participando de uma força-tarefa pra encontrar ele mesmo, cara. Eles correndo atrás de um ninguém. Mas aí, agora eu vou citar que eu me lembro dessa cena que foi a melhor estratégia do Kira Nossa, pra matar o L. Que ele faz o seguinte: pega o Death Note principal com o Death Note secundário. Tá? Eu vou o chamar da Misa, assim. no caso, né? É, o da Misa. Eu vou É chamar que eram assim. 3 Tá? Death Notes, não eram? É que É, tinha tem mais daquele vários. psicopata lá que adorava o Kira. Sim, o X. Não, aquele era o do. Aquele lá era do Light. Era do Light mesmo. Não... Ah, sim, que chega até a cena que o Light toca no Death Note e recebe Sim. as lembranças dele de volta. Aí, tipo, eu vou chamar de Death Note principal e secundário. O principal é do L e o do secundário da Misa. Ele pega o principal, se eu não me engano, ele entrega pro Shinigami da mesa, pede pra largar no chão. O secundário, ele pede pro cara soltar no chão, ele pega e devolve pro Ryu. Que é assim, o Ryu, ele fez uma troca de Death Note, dando o Death Note da mesa pro Ryuk ficar com o do Light, que já tá com os nomes, Sim. e o outro ficar com o da mesa. Lá, que aí não tem todos os nomes que o Light pôs. Entendeu? Aí eram Death Notes que não botariam em risco. E com isso, ele apagou a memória dele com um lance, uma macumba lá que o. Eu acho que, tipo, quando tu larga o Death Note, assim, tipo, quando o Death Note cai no mundo dos humanos, Não foi assim. aí ele não pertence mais a ninguém, lembra? Ele não tem dono. E aí quem pegar vira o novo dono do Death Note. Por isso que ele tava largando, lembra? Não, mas. Ah, E quem usa o Death Note não vai nem pro céu nem pro inferno. Né? Lembrando bem disso, foi um bom. E ele esqueceu as memórias porque ele simplesmente largou o Death Note. Quem perde o Death Note esquece totalmente as memórias dele. Mas lembra que ele fez algo pra esquecer memória, tanto que ele chegou no L lá e falou, tipo assim, ó, me prende, por favor, que eu quero ser preso se você acha que eu sou o Kira e tal. E ele fica preso lá por, acho que meia hora ou um dia inteiro. Sim, porque ele tava sem o Death Note. Mas aí é que tá, ele perde a memória depois, ele percebe, pô, eu acho que eu tava louco, mano, eu não sou ele, não. Ele se auto perde as memórias pra não desconfiarem mais dele, entendeu? Pra falar, pô, então, mano, como assim ele se auto-perde as memórias? Ele desligou a parte das memórias da cabeça dele? Ele fez exatamente isso com alguma coisa com o Shinigami. Ele esqueceu a parte que ele era o Kira, tá ligado? Ele fez isso pra ele agir normalmente e os assassinatos ainda continuarem. Ele pediu pro Ryuk tirar o Death Note dele. Sim, então, quem perde a posse do. Como a Ariel tinha por dito, isso. quem perde a posse do Death Note perde as memórias sobre ele. Sim. Tu tava certo no final, então me desculpa. O cara é uma babaca, né? Aí com isso ele perde as memórias e fica lá. Mano, eu não sou o Kira, e ele realmente acha que não é o Kira porque ele não tem mais memória da E o pai dele acusa ele, pega uma arma assim dele do carro, né? O L pediu pra ele fazer isso. Kira, vai tomar no teu mas era cu. tudo um blefe de Mas novo. aí é que a gente vê, tipo, eu adoro o L, mas aí tem essas partes babacas que ele fica sendo totalmente otário ao ponto de fazer o pai apontar arma pra cara do filho, da namorada, pra te falar, eu vou te matar, mano, se tu não falar. Aí não aconteceu nada dele. Era tudo plot do plano. Assim, Mas como... então, é melhor, na verdade, do que ficar matando as pessoas com um caderno. Mas né? aí, Ele tipo, não pedir matou pro ninguém próprio ali. pai, tá ligado? Foi uma estratégia boa, mas o próprio pai apontar a arma pro Eles filho. tinham que fazer isso pra confirmar. Antes de continuar, vocês já viram aquele novo Death Note que lançou, cara? Que é só em mangá, mas vocês já viram? Já vi. Que o arrombado lá vende o Death Note pro Trump. Eu vi. Ele vende pro Trump, cara. Eu só sei disso, eu não li o bagulho. Esse Death Note, ele é bom, mostra a inteligência do moleque, mas ele morre depois. O Ryu que vê a merda que ele fez, tipo, ele vendeu o Death Note só pra conseguir coisar. E o próprio Nier chega e fala. A gente já vai explicar quem é Nier. O Nier, cara. Maluco chato pra O caralho. Nier chega e fala, eu perdi pra esse maluco. E ele admite a derrota dele e depois o maluco também morre pro Ryu, porque o Ryu que mata ele por ele ter feito aquilo. Cara, eu acho que o Shinigami que deveria ficar com esse maluco aí deveria ser o Kira que virou Shinigami. O Light que virou Shinigami. Porque tem aquela teoria, né? Que o Light virou Shinigami e eu é não aquele acredito, Shinigami. né? Pra mim, Eu acredito. Pra mim é verdade, cara. Aí, com todo o decorrer da investigação, o Light acaba conseguindo um cara pra ficar matando no lugar dele. E esse cara dá pra ver que, como a gente falou na parte do Matsuda, que ele se atirou do prédio, que era um daqueles caras que tava lá também, que só queria mulheres, dinheiro e fama. Ele só queria transar. Aí, com isso, ele
ele pega e ele é descoberto como Kira. Aí todo mundo fica, porra, aquele cara é o Kira, mano? Ah, mas Aí eu o cara pensei fica, que o Kira é outro maluco. era mais bonito, a Daí estratégia. Tem aquele descobre cara ali que só montou. que existe o Deletar. Deus da morte. Deletar. É verdade. Aí eles acabam pegando Death Note, como a Vicky falou, eles acabam vendo. Qual era o nome A daquela Ren. mina lá mesmo, o Shinigami? Que é a Shinigami, não é o. Não, sim, mas Eles foda-se, têm. Os né? Shinigamis não A têm Ren. sexo, né? Eles têm. Tem? Tem. E eles usam pra quê? Pra ter, ué. Reproduzir? Não, acho que... Peraí, os Shinigamis têm o quê? Sexo? Não, cara. Ah, não tem sei, nome, era uma não. menina. Não, os Shinigamis não se reproduzem, cara. Eles nascem do Nas barro. maçãs. Assim. Não. É... Aí a Ren, ela é vista. A Ren, ela é vista lá pelos outros personagens que estavam lá, porque eles tocaram no caderno. Ah, eles se A gente não assustam, falou, né? né? Eu acho que quem Ah. toca no caderno Consegue pode ver ver os os Shinigamis. Shinigamis. A gente não falou as regras. É bom vocês verem o anime pra vocês entenderem mais as regras. Aí o L acaba tocando e ele acaba vindo os Shinigamis a partir dali. Sim. E quando o Light ele pega e toca no caderno, ele tem todas as memórias deles retornadas. Ele consegue se lembrar de tudo. Você já deve ter visto essa cena por aí num GIF. Num Lomotif, sei lá, que é o Light pegando o negócio e tocando uma música do Ghostman no fundo. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Cara, nunca vi. Eu só vi no rap do Taos, que é muito bom. É bom Eu você nunca vi o escutar. rap do Taos, cara. Aí ele pega e ele mata o cara com... Ele deixou um pedaço de papel no relógio dele. Ele fez o próprio relógio, um mecanismo só pra abrir e conseguir espetar o sangue e escrever O no Light cara. tinha todo esse negócio que ele era muito inteligente, né, mano? Ele Sim. botava explosivo, ele sabia quando alguém entrava no quarto dele por causa que ele olhava ali as maçanetas. Aí tem aquela cena da batatinha que A praticamente cena ninguém da entendeu, mas é muito batatinha é foda. melhor. Por De isso uma é bom. TV dentro. É muito boa, cara. Por Ele isso é botou, bom. ele botou uma TVzinha dentro do pacote de batata e ele, eu vou pegar uma batata com a mão e a outra, não. Ele pega e ele fala assim, ó, E na melhor. outra, eu vou pegar uma batata. Ele pega, ele tá ali com a batatinha, ele... Vou pegar uma batatinha e comê-la. Aí começa a comê-la. música, E- tanto aí escrevendo. É muito bom. Começa uma ópera no fundo, muito bom. É muito foda, cara, é muito foda. Sim. Aí todo o pessoal lá da... Como é que é o nome agora? Da organização, que são pouca gente por causa que todo mundo do Japão ficava com medo de morrer do que eles desistiram. Esquecemos de falar disso. Ah, sim. Com pouco grande pessoal que parte restou, existiu, na verdade. Dos É. policiais, né, detetives. com os pessoal que restou ali, eles começaram a ver o Shinigami e começaram a entender as regras. Principalmente o L, ele começou a estudar, entender e começou a ver qual o sentido do mundo, se existe Shinigami agora, existe isso. E ele começou a filosofar sobre a própria vida, começou a pensar. Filosofar Qual que é uma sentido, coisa que mano? ninguém deveria fazer, né? Ele começou a ver e pensar, tipo, pô, mas quem é o Kira, mano? Quem é esse? Ele sabia que era o Light, só que com toda aquela confusão, ele... Será que é ele mesmo? Aí ele começou a pensar, será que eu posso confiar no Light? Será que O eu Light posso é meu confiar único nesse- amigo, né, cara? É, pior, o Light era o único amigo dele que ele admitiu quando tava chovendo lá, naquela cena. Tu foi o meu único amigo. Eu ficaria muito triste se você fosse o Kira. Porque Verdade. eu sinto que você é meu primeiro amigo que eu tenho. Aí com isso ele pega e começa a pensar, tô fudido, eu vou morrer aqui, eu posso aqui, e começou a entender as regras. E o próprio Light escreveu regras falsas pra confundir a cabeça de todo mundo. Pior. E aí é que começa a tragédia. O L, ele pega, ele pensa, é possível que tenha regras falsas, porque algumas coisas não batem com as mortes das pessoas. Ele quer usar pessoas como cobaias de experimentos do caderno para escreverem o nome ali e ver o que acontece com elas. Todo Mas, mundo é contra isso. A gente falou de 2 temporadas em menos de não sei quantos tempos. É verdade. Aí todo mundo é contra disso e o L é o único a favor. Aí o que acontece? Acontece o plano inteiro do Light. O Light fez um plano aonde que se o L descobrisse a verdadeira forma do Death Note, onde as regras eram falsas, o Light e a Misa iam ser pegos e sentenciados a mortes, porque eles mataram milhares de pessoas. Sim. E o Ren, ele não queria isso, porque a Ren, desculpa, ela era apaixonada pela mina. Era uma mulher? Sim, era uma Não, mulher. eu achava que era um cara, mano. Eu também achava, mas a dubladora era uma mulher e admite que era uma mulher. Eu também achava até Não, no de anime, falar. ele, No anime? ele era um homem, né? Não, era uma mulher. Na Era uma dublagem mulher brasileira é um apaixonada cara, mas Ah, Na no verdade, japonês os é Shinigamis não uma têm mulher. sexo. Tem que... sim.
Aí- Sim. Mas tem um negócio que vale lembrar que toda vez que um Shinigami matar uma pessoa pelo Death Note sem que seja a hora dela morrer, Ele morre. esse Shinigami morre. É. Não, ele não morre. Ele só interrompe. Ele. Não. Se ele mata uma pessoa que não era a hora, aí ele pega os anos restantes da vida dela e acrescenta na vida de Shinigami. Eles fazem isso pra eles não morrerem. Não, Não, cara, não, cara, você tá porque- confundindo. não. Ele, se ele pega e a hora da morte... Não, peraí. Eu vou explicar Não, mas aqui no durante o decorrer. anime apareceram 2 Shingamis que morreram. Eu cara, vou- por causa eu disso. vou explicar aqui. Se ele matar, tipo, por exemplo, alguém lá tá prestes a ser assassinado, e ele mata o assassino da pessoa que ia morrer naquela hora, e ele acaba acrescentando mais tempo de vida pra pessoa, ele morre. Pra pessoa, no caso, que seria É que que seria seria a O morta. Shinigami morre. Sim, O aí o Shinigami Shinigami morre. morre. Tá, Não, mas tem é o isso que a gente restante da falou. vida dele pra Não foi isso que a pessoa. gente falou. Não, Foi? vocês falaram que se ele interrompe o ciclo de vida da pessoa, ele morre. Só que se Mas ele é matar isso. uma pessoa que não é assassina, que tipo, não vai matar ninguém, é Eu só uma vou, pessoa eu vou normal, explicar. Vou Ela explicar morre. melhor pra Não, mas o Ariel tá certo, era basicamente isso. É basicamente isso. Aí a Ren começa a perceber que a Misa vai morrer se não A Ren. fizer nada. Entendeu? Por causa que, como eu falei, eles iam ser sentenciados à morte. Ela acaba fazendo o quê? Escrevendo o nome do L do Death Note. E eles não podiam fazer isso, matar o L antes. Porque se matassem o L antes, o Ryuki O ou a anime ia Ren... ficar uma merda. Não é que ia ficar uma merda. É que a suspeita ia tudo pra cima do L, que era o único que tava ali infiltrado. Vocês têm que ver o anime, Kira. que eu não me lembro. É, o Kira. Aí a Ren acaba matando o L, desculpa pelo spoiler, e acaba morrendo. Por causa que a Misa e o Kira era pra morrer ali agora. Ali Por naquela causa cena. que eles iam descobrir tudo e o L ia ganhar e eles iam ser sentenciados à morte. Mas já que eles interromperam o ciclo de vida deles, ele pegou e morreu junto com o L. E aí aonde o Kira, entre aspas, ganhei. ganha. Entre aspas. Não, ele ganha. Da batalha dele contra o L, ganha. Porque era pro anime Vamos- acabar nessa Eu ia parte. explicar isso O agora. anime era pra ele acabar nessa parte, mas algum retardado lá na Shonen Jump falou: ó, vocês vão ter que fazer mais porque o anime tá fazendo sucesso e a gente quer mais dinheiro. Era Então realmente, vocês vão né? ter que botar aqui um mestre aqui pro L, vocês vão ter que botar um ciclo de treinamento e um torneio no bagulho. Vai virar um anime shonen. Vai virar Naruto isso aqui. Aí eles pegaram e acrescentaram o Melo e o Nier, que são pilares no plano do L. Que são dois era, né? idiotas que não deveriam estar no anime. Que ficam brigando entre si pra ver quem é o melhor e quem é o mais rápido a pegar o Kira. Ah, o Melo consegue até. o tipo, Melo encurralar. é chato. Sim, porque pra eles caralho, trabalham junto. mano. Não, mas o Melo, ele, além de ser chato, ele consegue encurralar o Light. Só que o Nier, Só ele que já ele é suspeita. bem mais, Cara, pra como é mim, que quem faz ele é bem Radical. intenso. Cara, pra mim quem faz tudo é o Nier, cara. Pra mim o Melo, ele só apareceu lá pra comer um chocolate e deu. Não, é que o Melo ele descobriu já quem era o Kira, pegando a filha do Light, pegando o... Ele pegou a filha do Não, Light. pegou Ele a pegou a irmã do Light, pegou e começou a pressionar as pessoas. Ele ia mais pro radical, tá ligado? Sequestrei tua filha, tu vai vir aqui agora resgatar ela, senão eu vou matar ela e me dar o Death Note. E foi o que aconteceu, ele conseguiu o Death Note. e O descobriu. pai do Kira morreu? Eu não lembro, eu tava pensando nisso agora, ele morreu? morreu. Ele se Ele explode, né? Ah, Não, ele se protege lá contra o cara que tá atirando. E aí ele vai pro hospital e o Kira tá lá chorando. Só que eu não lembro se ele esquece do caderno naquela não, época ou é não. que ele tava com o caderno ali pra matar o Melo, porque ele gastou o tempo de vida dele pra ter os olhos. Uhum. Aí com isso ele vai ali, escreveu o sim, nome do Melo. o pai do Kira gastou o tempo com os olhos, né? Sim, aí algo acontece que explode lá, ele acaba morrendo por conta da explosão. Ele não sobreviveu. O Death Sim. Note Sim, explode. ele morre no Aí hospital. a gente vê ali a falsidade do Kira, que ele chega e fala, escreve o nome, pai, chorando, pra eu poder te vingar, sendo que ele só queria o interesse próprio dele Sim. em descobrir quem é. Aí acontece alguns negócios lá, que tem um X-Kira, que eu acho que a gente já falou, X né? Kira. aquele Aquele cara lá. psicopata lá que É uma tempo... vive essa- falando deletar. Quando o deletar. L morreu, o anime ficou meio desinteressante. É legal, mas Pô, ficou desinteressante. parece que eles essa ficam parte mal com a final. barriga. Então, tipo, acontece Não, muita é que coisa, foi como eu X-Kira. falei agora, saindo do anime, né? Saindo do anime tinha todo aquele negócio lá de que pediram mais temporadas e os criadores, como eles não queriam mais temporadas, eles tiveram a ideia de botar mais essas pessoas aí Sim. pra no final acabar como acabou. Que foi, no caso, o Kira morrendo. Aí, O tipo, pior final de todo. Aparece o X-Kira, aparece isso, aquilo, X-Kira. e o Melo acaba descobrindo que o Light era o coisa por conta de que
O X-Kira, que tava com o Death Note, ele meio que deu uma viajada Por lá. que tu tá falando X-Kira? Porque é o nome dele. Ah, mano, é que chama de X-Kira X-Kira. eu fico pensando num X e o Kira dentro, mano. Dane-se. Aí ele pega lá e dá uma viajada onde ele pega um caderno e troca um caderno pra um caderno falso. Aí quando ele escreve o nome de todo mundo, ninguém morre. Aí o Light Sim. chega e fala assim, ó, acabou, Nier, eu venci. Só que o Nier acaba mostrando o caderno real e todo mundo vai prender o Kira. Aí tem aquela cena foda do Kira rindo, É. você é não sei o que, Eu sou o Kira. otário, E começou vocês a vão mostrar a morrer. ideologia dele e todo mundo, cala a boca. Sim, tudo. Não, é que Ele basicamente só ele quer tava errado. Mas ao mesmo tempo ele tava certo. Eu não acho. Acho que os dois Cara, podem também. A as, gente vai... tinha uma galera, mano, que adorava o Kira. Pessoas normais que amavam o Kira, Pessoas normais. cara. É pessoas normais, cara. Aí, O Kira é um deus, né? Quando chegou a morte dele, que o Matsuda deu 2 tiros nele porque ele ficou brabo, porque ele matou o próprio pai, ele causou a morte do próprio pai. Ele chegou e ele conseguiu fugir. Aí, com isso, ele tava fugindo, assim, Ele conseguiu fugir, sangrando entre e tal. aspas. Aí o próprio É. Nier mostrou que não tinha sentimento, falando, pô, deixa esse cara aí, ele não tem muito pra onde ir. Deixa ele sangrar e ele mesmo vai morrer. O cara, mano, cala a boca, eu vou atrás dele. E correu atrás dele e é onde o próprio Ryuk vê, pô, não vamos ficar aqui vendo o Não, Light. foi bom, Light. Porque- Foi bom, cara. porque- Foi bom enquanto Foi durou. bom enquanto durou, né? Porque 11, se ele 20. continuasse, se o Light continuasse vivo, ele seria obrigado a viver com ele na cela pelo resto da vida dele, É. já que ele tava com o Death Note dele. Ele Esse ainda mundo. pertencia. Ah, a gente esqueceu de falar a melhor frase desse anime que tu repete pelo anime inteiro, que é este mundo está podre, cara. Ah, mas isso a gente usar no argumento vai rebater ele. Sim, então, esse é um argumento a favor do Kira, né, mano? Porque o mundo tá podre. Aí o Ryuk acaba matando o Light. Com isso, o anime acaba ali, onde dá a entender que a Misa também se mata quando o Light morre, porque ela fica num topo Ela do vai no prédio. funeral do Light, né? É, eu não entendi muito aquela cena, eu acho que ela tava Ela ali de se boa, ela matou. se matou, porque... Acho que ela Eu se não matou, sei, cara. cara. Assim, eu tô Uhum, vendo. ela sei. subiu É no que eu não prédio lembro e dessa se parte jogou. também. Ela se Ela se matou? matou? Não mostra. Só mostra ela em Ela Aparece cima. essa cena dela se jogando? É que não mostra, apenas mostra ela no prédio assim. Mas ela Não, tava mas ela em pode muito bem luto. ter Dela no desistido, trem. né, cara? Quer? Ela Só lembro dela sentada tava. no trem. Então, Isso, Mas ela pode tava- muito bem ter desistido. ela tava, como a Vicky falou, ela tava em luto. Não, mas ela pode ter tido uma crise de como é que se fala? Luminosidade Crise e existencial? pensou, não vou pular não, porque Sei lá, mano. porque eu, sei lá. Mostrou ela no trem, depois ela no topo de um prédio, depois o anime acabou ali. E Aí, ainda tipo, tem aquele OVA foda pra caralho que aparece o Kira. O Kira é um OVA, não é? Não sei. Que aparece o Kira. Não é bem o Kira, cara, é que eu acredito que seja o Kira. Não é o Kira, mas eu acredito que seja. Que é aquele Shinigami lá que aparece com uma Ah, maleta, vai lá ligado. andando e entrega uma maçã pro Ryuk, conversa lá com o Ryuk e acaba. Tô ligado. Nossa, Mas nada a ver, não é o Kira. É o Kira, é o Kira. É eu só um prefiro cara acreditar- perguntando que, E tem. por que tu foi lá, mano. É o Kira Aí o sim, é o Rick, Kira é sim. da hora, vai lá. Não, é o Kira sim, é o Kira sim. Não, É da tá, hora, mas também vale lembrar que, eu acho que vocês não vão saber, mas tem aquele crossover, né, do Kira aparecendo em Death Parade, que em Death Parade eles estão lá no, acho que é purgatório, e eles controlam lá quem vai pro céu, quem vai pro inferno, e quando mostram uma câmera, tem um cara sentado numa cadeirinha esperando ele ser atendido, e quem tá sentado lá é o Kira. Acho que o melhor Kira foi o do Jump Force. Apareceu só um Nossa, segundo. ó, lá, o Kira do Jump Force dando uma surra no Goku foi muito foda, cara. Jump Mas Force. nunca viu. Não, ele não era jogável no Jump Force. Ele só era só um aparece no vilão. final como um cara que vai dar origem ao 2, tá ligado? É, Sim, o 2 que nunca vai existir. Aí com o anime acaba aí. O ponto positivo é que o próprio criador falou que tava cansado de anime shonen. de Os lutinha. criadores, né, eram 2. Eram 2? É sim, porque mais tarde apareceu aquele anime Bakuman, que é sobre 2 criadores, um ilustrador e um escritor, que fazem esse negócio lá e escrevem toda uma história que parece ser a história do Death Note. Ah, tá. E que eles contam lá que não sei o que, aconteceu isso, e eles tiveram que acabar daquela forma. Ah, tá. Que Aí é eles falaram esse que também, estavam cansados. que Bakuman é feito pelos criadores de Death Note. Ah, tá. Eles falaram que estavam cansados de anime, de lutinha e tal, queriam algo mais intelectual. Aí eles criaram Death Note. E mandou muito bem, por causa que só teve uma luta, né? No Death Note, que era o aquela- L e o Kira se teve batendo. uma luta.
Não, aquilo lá nem é uma luta, cara. Aquilo ali é a banheira do Gugu, cara. Aí só teve aquilo e deu. E é muito bom se o pessoal gostar de... Até acho que quem nem gosta de negócio de investigação. Não, Por causa que te tipo, atrai muito. eu já ofereci pros meus pais verem isso. Meus pais gostaram do filme do Death Note, provavelmente. Com certeza eles não vão gostar do filme, do anime, né, cara? Sim, porque é muito bom. Os pontos negativos Do filme Death é que Note. tem o L negão. Não, sei o filme. Não, o ponto negativo do filme é tudo, né? O filme já não precisava existir. Eles trocam o Kira pra um adolescentezinho moderno. Trocam toda não, então, a etnia. tinha- Botaram ele... Primeiro, a etnia. Botaram o L negão e botaram eles nos Estados Unidos, sendo que era pra ser no Japão. Não, e botaram o L pra ser uma pessoa judiada da sociedade. Não, cara, Sim. o L não, quer O dizer, Kira. o Kira. O Kira é o cara inteligente do colégio, é o cara popular, ele é o mais bonito, Sim, ele é pega popular todo por ser mundo bonito e é o mais inteligente. E quanto no filme, ele é um coitado nerdzinho judiado de merda. pelas pessoas. Toma no Botaram cu. ele um nerdzinho de merda que não sabe se defender. A melhor coisa daquele filme é o Ryuki, cara. E a Misa, que era, tipo, no anime ela é totalmente submissa, ele, tipo, É. você é meu Deus e tal. No outro ela tenta trair ele. Ela No- é toda loucona. No filme Sim, ela é... muito Ela é muito intensa. radical, tipo, eu vou fazer isso e tal. Ela não consulta o Light. E ela Sim. não fica, meu amor, isso, meu. E ela não é loira. É isso Ela não é loira? Não é loira. Aí tem aquela cena lá da A gente roda tá falando do gigante. filme. Cara, eu nem lembro como é que acaba o filme, cara. Eles na. Eles estão numa roda gigante. O lá. Kira conhecendo o L é muito estranho, mano. Que o L tá no. O Kira tá num restaurante tomando sei lá o que. Do nada aparece um negão ninja. Tem que sentar numa cadeira. Ô, você não sei o que. Sim, do nada. Comendo- No anime, o ponto negativo foi que deu continuidade com o Nier e o É, Mano. ele precisava ter acabado quando o L morreu, né? Eu não queria. Aquela cena linda do Kira Rindo no túmulo. no túmulo do. Nunca viu? Eu vi. E eu senti muita raiva. Tu sentiu raiva? Senti Então, muita tipo raiva. isso. Eu não queria que o Light ganhasse, mas se ele ganhasse e ainda desse aquilo, eu ia ficar. Meu Deus. Louco, Cara, eu não cara, acredito. eu Sim, eu ia- vibrei, mano. Eu vibrei quando o L ganhou. Ia Quando o ser Kira um ganhou. final cara. Mas, muito tipo, Cara, eu ia trágico. gostar mais desse final do que do final que aconteceu. Verdade. A gente ia ver um mundo em decadência, né? Hum. Nas mãos do Light. Não, cara, ia ser um mundo. Não sei se tu já. Ia Não sei ser se tu uma conhece. puta uma ditadura. Não sei se tu conhece o Superman entre a Foice e o Martelo, o Já filme vi, já li. ou os quadrinhos. Não, o quadrinho eu já li. Então, acontece basicamente isso. O Superman começa a vigiar o mundo inteiro pra que ninguém faça crime nenhum. Mas E aí é- acaba tirando a liberdade das Acaba pessoas. tirando a liberdade das pessoas. E Tá ninguém certo? gosta disso. Tá, mas também não tá certo em tirar a liberdade das pessoas. Tá certo em matar quem. Tipo, Eu já ninguém toma tô banho quase me sem- queimando A gente aqui, vai- mano. a Eu tô me gente- batendo aqui com meus próprios pensamentos. A gente vai botar agora de colar. Eu sou totalmente a favor do L. Mas eu vou começar botando algo que eu vi num canal que é muito bom. Qual é o Isso. nome daquele canal, Vicky? Psicologia dos animes. Psicologia dos animes, né? Ah, tá, É, já vi isso, psicologia já vi dos isso, animes, já é. vi isso. É muito bom. É muito bom. Ele próprio cita que o Light e o L começam totalmente errado. Por quê? Porque o Light, ele acaba matando o inocente. Que no caso seria Sim. aquele cara da transmissão Ah, sim, da ele, TV. ele mata inocentes pra. Sim, mas... Não, peraí, a pessoa da transmissão da TV não era inocente, ele era como tu diz, ele era um assassino Mas que já aí tava é que tá. no caminho A da morte. intenção- Condenado à morte, A mas- intenção do L, do Kira Era querer o... matar o L, tá? Sim, foi Sim. pela intenção. Era matar quem tava no caminho Não, dele, né? não Sim. importa, entre aspas, ele matou um inocente ali. Sim, entre sim, aspas, sim, porque sim. ele era Ele ia um, matar ele era um um prisioneiro. Se não Só fosse que- um prisioneiro, ele teria matado um Só inocente. que o L também, ele foi contra a própria ideologia dele, que chegou ali, participou, ele, bem ou mal, teve participação na morte do cara, porque ele chegou e falou, bota esse cara aqui pra morrer no Sim. meu lugar. Ele teve participação, então os dois já começaram errado, entendeu? Enquanto o L, o Light queria mudar o mundo através de botar as pessoas como submissas a ele ser o único a controlar tudo e matar os criminosos, Sim. o L não, o L queria pegar e botar pessoas, todo mundo livre, e ele prendeu os criminosos que tem que, Sim, dentro da lei, E se- tem que ser condenados a conforme de justiça. Se ela é condenada à morte, ela vai ser condenada à morte. Tá, mas peraí, e se o Kira realmente virou o deus de um novo mundo? Porque ninguém sabe o que tem depois da morte. E ainda mais se ele não vai nem pro céu nem pro inferno. E se ele virou o deus desse mundo aí? Aí é teoria, do né? limbo. Confirmação. Não, agora é uma teoria que eu criei agora e vai ter muita Mas gente falando que é Shinigamis verdade. Shinigamis não podem matar Shinigamis.
Tipo, se, Não. por exemplo... Eu acho que No Bleach mostra que Não, sim. mas eu não falei isso. No Bleach. Ah, Bleach e Death Bleach Note é que, muito são, bom, que estão mano. conectados, né, cara? Sim. Bleach e Death Note estão conectados. O Light foi lá pro universo de Bleach quando morreu. Não, ele foi pro mundo espiritual, né? O mundo das Fala almas. nele, mano. O Ecomundo, acho que é Ecomundo, né? O Araki mundo, sabe tudo de Bleach. é Ecomundo, né? Mas em que lado vocês estavam aí? Eu tô do lado do Kira, mesmo sabendo que ele tá errado, mas eu tô do lado dele. Ariel? Eu não tô do lado de ninguém, cara. Eu tô, tipo, em cima do muro. Tem coisas que eu gosto no Kira. Tipo, não o que ele quer fazer, mas, tipo, coisas da personalidade dele, em questão de aparência também. Ele é mais Coisas bonito. do L que eu gosto bastante. Tipo, ele quer parar o criminoso, porque bem ou mal o Kira é um criminoso. Não, mas pensa assim, ó. Se tiver. E tu, Vicky, tu tá do lado de quem? Eu com ela. Obviamente, né, cara? Do Kira, pelo amor de Por Deus. quê? E vai ter tô do problema lado. nesse relacionamento aí. Eu tô do lado totalmente do L. Porque vocês podem apontar os pontos. O Ariel primeiro, porque ele tá entre o muro. Aponta os Não. pontos negativos e os positivos de cada Não, um. peraí, eu só quero falar um negócio. Tá. Se tu tá numa festa, tem 2 pessoas em cada canto, tu pode conversar com essas 2 pessoas. Uma é o L, outra é o Kira. Com quem tu vai conversar? Cara, eu acho que eu vou conversar com ele. Tu iria conversar com ele? Falando bem sinceramente, eu vou conversar com ele. Tu iria conversar com quem? Eu iria com ele porque... O Como é que eu ia dizer? Se o eu Parece antigamente aqueles cara, conversaria né? com ele, só que ficaria numa merda. É, o porque- heterotop. Não, é que o Light ele transmite ser aquelas pessoas sociáveis demais. meio Cara, assim, eu tipo, acho que não, o L, ele é eu gente acho que o boa, Kira não ia te dar o Bola. Light, no caso. Não ia te dar bola. Ele não ia conversar contigo. É. Tu ia falar algumas frases, ia tentar conversar com ele, ele não ia conversar contigo. Ele, Eu também tá, iria ok. conversar com... O E L tu, também Vic? seria a mesma coisa. No Seria anime conversar mostra que é com- muito antissocial. Bem Tá, arrogante. peraí, e se tu pudesse namorar com um deles, com quem tu namoraria? Se tu pudesse namorar com um deles, com quem tu namoraria? Mano, sabendo a personalidade dos dois, nenhum dos dois. Eu É, não ia namorar nenhum nenhum dos dos dois. dois, mano. Eu iria com o Kira, porque a longo prazo o cara poderia ficar rico, né, mano? Inteligente do jeito que Ah, ele sei é, lá, né? o cara ia me trair como ele traiu já a Misa. Não... Mesmo ele não tendo nada, ele traiu a Misa. Ele ia pegar Não, mas e... tipo, se não tivesse o bagulho do Death Note, ele acho que... Ah, ele ia ser... Mano, eu eu acho não que ia ele ser é a bola, sexual. Ele ia ser o... É, o L, ele- ele não ia te dar Ele ia ser um atenção. marido ruim. Ele ia te Ah, mas desprezar. também sempre tem a opção de trair, né, cara? Eu acho que Quê? o Kira Sempre tem a é opção de trair, sexual. né? Fala, Vic. Boa, verdade. Assexual. Assexual. Pode ser, cara. É que, não, sei na lá, verdade, tipo- ele tem um interesse naquela mulher lá, lembra? Aquele passa os bilhetes pra ela conversando. Sim, ele normalmente. mostra, tipo, que ele só quer transar com ela, mas não quer ter um Sim. relacionamento. Não, acho que ele gostava dela. Ele- mano. ele E aí matou ela. sim, ele teve que matar ela pra seguir. Ele nunca Só que gostou, ele ficou cara. mal. Ele só Era sentiu só atração por ela. por tipo, status. Ah, Não. ele tá grandão, né? Status. Vai, eu- Blindão. Mas, o Ariel, como eu disse aquela vez, aponta os pontos negativos de cada ideologia de cada um. Ideologia. O Vamos... Kira é um maluco que ele quer purificar o mundo, por assim dizer. Tipo, ele quer matar as pessoas ruins. Tipo, uma pessoa que cometeu crime, ele vai matar, independente do que ela tenha feito. Tipo, por exemplo, o cara roubou uma revista. Ele foi lá e matou. E o L, ele é contra isso. Ele, tipo, ele quer que as pessoas sejam julgadas conforme o seu crime, sabe? Tipo, por exemplo, aquele cara roubou uma revista, eu não vou matar ele. Eu vou prender ele. E o assassino, eu vou sentenciar ele à morte. Só que se tais pessoas concordarem, porque não é só a minha palavra que conta, porque eu não sou a voz da justiça. A famosa frase do L é: você não pode mudar o mundo sozinho. E esse é o Sim. lado bonito dele. Cara, eu acho que o Kira tá bem voltado pra um bagulho estilo Hitler, Stalin, algum bagulho assim, porque ele... Porque ele queria proteger algumas pessoas, no caso, a humanidade inteira, né? Porque... Não querendo falar bem do Hitler aqui, né? Mas ele queria fazer bem para algumas pessoas, eliminando outras. É, no caso, ele Só só que ele tava queria o bem da completamente errado, né, Alemanha, cara? Tem que levar em conta que ele tava completamente errado. O resto, foda-se. Ele não É, o queria Hitler bem de queria o todos. bem da Alemanha. O Isso, Kira bem queria o bem da individualista. Alemanha. O Kira queria o bem da Alemanha. Era tipo isso. E tu, Vic? A tua opinião sobre o Kira, já que tu tá do lado do Caralho, Kira. mano, eu fui defender o Ah, Kira, meu agora eu tô Deus, pensando, acho bah, que será ele que eu tô tá defendendo o certo. Hitler, cara? Porque assim não vai ter ninguém. Tá, mas por quê? Tipo, todo mundo vai ter medo e ninguém vai causar nada.
Sim, mas Mas viver na não, base do agora medo é deixa meio eu. cruel. Eu que tô do lado totalmente do L, Não, totalmente contra não, o Kira. tipo, a liberdade existiria no novo mundo do Kira. A liberdade existiria. Só não existiria a liberdade de tu matar o teu amigo, né? Eu vou Não, falar tipo, agora. qualquer coisa. Por exemplo, o bagulho que eu fiz, Deixa eu tu falar. ser um pouco fora da linha, assim, o Kira vai ser um louco e vai te matar, mano. É, Não precisa também É que ir eu vou muito citar nesse um fato. extremo, né, cara? O L, como o Ariel mesmo citou, ele pegou e ele era assim, ó, mano, eu vou condenar esse cara aqui com a democracia, se todo mundo acha que ele tava certo. Estudando o caso e não apenas matando. E tendo a entender por que ele fez aquilo. Porque vamos supor, um cara que roubou uma revista, vamos supor um cara que roubou um pão. O cara rouba o pão pra alimentar o filho dele, tá ligado? Aí ele pensa, pô, esse cara tá com dificuldade, tá errado, mas esse cara tá com dificuldade, ele vai ser preso pelo bagulho dele. Mas será que ele merece morrer ou tudo Não, que morrer ele tem? ele não merece. Mas ele morrer, merece, não. tipo, todo aquilo que ele vai ser julgado? Não, por causa que ele tá passando por dificuldade por conta de, vou botar sociedade porque eu não sei como expressar. Sociedade. Por conta de que ele não teve alguns privilégios que é imposto na sociedade. Tipo, ele não é rico, ele não é um classe média, ele é pobre, tá ligado? Ele não tem como alimentar a família dele. Então ele bota nisso. Queira não, qualquer crime, ele vai matar. Não é pra esse extremo também, cara. É porque eu tô falando do Kira, não. porque eu vou explicar. Não, então, o mas, Light tipo, é ele... uma pessoa... Não, desculpa. O Light é uma pessoa totalmente narcisista, beleza? E ele é doente mental da cabeça, porque ele acha que é ele, só ele e mais ninguém. Então, quem se opor a ele e que se opor à lei do Kira, ele vai matar. Mesmo ele tendo aquela ideia. Não, Bandido sim, bom, mas no bandido caso... morto? Não, mas aí no caso disso aí que tu falou. Aí no caso dele... Eu me perdi na linha do raciocínio de novo. Aí no caso de tipo... Esse negócio aí que tu falou. Dele... De um cara... Isso. Obrigado, Vico, por me lembrar. Ele roubou o pão. O Kira não vai matar o cara, mano. No anime inteiro, ele só matou quem... matou outras pessoas. Se você matou uma outra pessoa, na minha opinião, se você matou uma outra pessoa, cara, eu acho que não tem muito pau pra assassino, cara. Aí Mas, que mano, tá ele mesmo fala, eu sou a justiça, então ele teria que julgar todo tipo de crime. Ele auto-julga as pessoas, ele tá errado Então, porque... e o ele se único acha jeito que ele no usa pra julgar é escrevendo o nome da pessoa no caderno, que vai resultar a morte dela. Então, Porque ele é se tu for totalmente julgar a narcisista. pessoa... Sim, se tu for julgar toda pessoa, tipo, morte ou vida, ou ele mata algumas pessoas por um crime, tipo, nada a ver... Ou ele deixa muita gente fazer o que quiser e mata só os era a verdade absoluta do Kira, não era uma democracia, era só a voz do... Tá, mas já mostrou o Kira matando alguém que não merecesse? Merecesse... Não tô falando alguém que tava no caminho dele, mas ou um bandido que não merecesse. Não por causa Não Então, vou lembrar. ele não matou ninguém que não merecesse, cara. Ninguém, eu tô falando de bandido agora. Não matou nenhum Mas ele bandido que não matou merecesse. inocente. Sim, ele matou Ele já inocentes. matou inocentes. Nisso ele tá errado, eu concordo contigo. Porque... Mas ele não matou nenhum bandido. No quesito que a Mas tu sabe por que sociedade que ele não fez do anime, isso? né, tava... Mas A tu sabe sociedade que- não. As pessoas do anime... Deixa eu terminar de Tá. falar. As pessoas do anime estavam pensando que, ele tá matando gente que matou gente. E nisso tá certo, cara. Mas aí é que tá... Não, eu não tô ele- falando... Peraí, só deixa eu terminar meu assunto pra ninguém me tirar de contexto. Eu não tô falando de, tipo, matar... Tipo, um cara chegou bêbado em casa e vai espancar a esposa e o filho. E a mulher vai lá e mata o cara pro cara não matar ela. É justificável. É justificável. Mas eu tô Mas falando é confuso, dele matar alguém que matou a sangue frio. Alguém que matou porque matou. Tipo, o Kira mataria esse cara aí que eu falei que chegou bêbado. Mas não mataria a mulher. Não, claro que não, mas aí é que tá. Ele tava matando inocentes, por causa que esses tais inocentes estavam se opondo ao poder dele porque ele Sim, queria não, ficar mas quieto. então, tu tá saindo do que eu tava falando, que eu tô falando da fosse questão muito de criminosos, mas eu não tô falando da questão de inocentes que estavam no caminho dele, tô falando só de criminosos. Mas se como o próprio L fala, cara, tu não pode mudar o mundo sozinho. Não pode dar o poder a apenas uma pessoa Não, e faça mas tudo. também vocês Não estão falando aí, ele matou quem se opõe a ele. Não, ele não matou quem se opõe a ele, ele matou quem está atrapalhando ele. Porque tem gente no mundo inteiro que não tava concordando com ele. Mas também tinha gente que tava tentando atrapalhar ele. Ele matou quem atrapalhou. Mas aí é que tava, porque ele não sabia o nome dessas pessoas. E as pessoas, quando o L morre, mostra as pessoas
tendo medo dele, e as pessoas que enfrentar ele, mano, faz isso de novo comigo que eu vou te mandar um nome. Um cara que só fez Sim. bullying. Vou mandar um nome no site do Kira pra ele te Mas matar. o Kira tava usando Os esse caras- site? Ele tava usando Ele esse tava. site? Para as Ah, tá. pessoas Era, mandarem tipo, ele matar. denúncias Imagina se uma anônimas. pessoa manda. Imagina se eu, só de brincadeira, manter um nome lá e ele te mata. Eu, puta, ele matou o Cauê. E se alguém me agride na rua ali, tipo, ou só me empurra assim. E agride não, por causa que aí. Mas, cara, não foi isso que aconteceu naquela série lá. Bah, eu não lembro qual era a série, mano. Era uma série de super-herói. Acho que era. The Não, Boys. não era uma série. Era um filme, era o Kick-Ass. Que o Kick-Ass tem lá um site. sitezinho. Aí ele vai lá. Mas e o que é coisa. era. Ele não matava as pessoas. Não, ele não matava, ele só jogava- espancava. Né? É. Não, é aquilo que o Robin disse no Injustice. Ah, não, matar não pode, mas quebrar 4 costelas tudo bem, né? Mas eu não vou estar nesse conceito agora, porque eu defendo o Batman com isso. É que defende o caralho, outro dia só ele foi pra lá gente em ficar casa no e falar tema que o do Batman coisa. tava errado. Não, eu não falei que o Batman tava errado. Fui Não, eu. mas só pra ficar Não, no a tema gente, do Death a gente Note. fala sobre isso em outro podcast. Aí, na minha opinião, o Kira, independendo de uma. Porque eu acho que nenhuma pessoa deve matá-lo. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Então, só por ele ter matado um cara, sem julgar ele pelo crime corretamente, ele Não, tava totalmente errado. Tu acabou de falar que ninguém. Repete o que tu falou. é que eu Ninguém tô deve muito tirar a confuso. vida de ninguém. Ninguém deve tirar a vida de ninguém. Tá, mas agora volto pra aquele exemplo que eu dei. A mulher, chegou um cara bêbado e a mulher mata aquele cara. A mulher tá errada? Não. Não, então. Aí tu me refutou. Eu te refutei, cara. Ó, Só, eu sou o negão do quer dizer, BL, ela tu é o tá Monark, errada. mano. pode Não, se ela dizer tá que tinha errada. outra. Ela tá errada? Não, tipo assim, ó, Ela tá errada em defender ela e o filho dela Vamos explicar. de um cara não bêbado. pelo fato de defender, se tu for simplificar desse jeito, mas o fato dela matar outra pessoa, aí sim ela tá errada. ela porque cometeu um talvez- crime pra se proteger. Sim, foi um crime que... Mas Ela- eu não vou julgar ela por causa disso, cara. Se eu fosse um juiz, eu não ia mandar ela presa. Eu, no Sim, máximo, ia botar ela é pra... questão da tua opinião. Eu, no máximo, ia botar ela pra fazer um serviço público ali e deu, cara. Então, tipo, Barreu ela. Se tu pode botar até em outro contexto, tipo, ela poderia ter outras opções. O marido saiu de casa, ela fugiu com o filho. Vamos só por exemplo, mas não tinha outras opções, ou ela quis só Se não recorrer a tinha isso outro porque ele já jeito. foi pra cima dela. Tava totalmente justificado mesmo ela cometendo aquele crime. Porque só porque ela matou o cara em autodefesa não diz que ela não, tipo, não justifica ela não ter cometido um crime. Tá ligado? É só isso. Aí é só isso, por causa que ela cometeu o crime pra se proteger. Não que ela esteja. Ela só tá errada em ter matado o cara, mas não tá errada em ter se protegido. Então, como tu falou, só Então um ela não tá serviço- errada em ter matado o cara. Não. Ela tá Mas errada e não tá errada, peraí. Ela, Como ela assim? só tá errada por ter Ela cometido fez o- o crime, entendeu? Ela Porque fez o certo de um jeito errado, então. ela pegou, matou, cometeu o crime. Se tu for botar matar é errado. Só que ela fez aquilo pra se proteger, então ela tá certa. O que era pra ter Não, sido ela errado, tá o certo. certa. O que era pra ter sido errado, tá o certo, porque ela se protegeu, mas ela cometeu o erro de ter matado. Não, tá, Entendeu? ô, Você Ariel, entendeu? Ariel, pensa aqui comigo, ó. Imagina que, sei lá, um dia que o teu padrasto chega aqui na tua casa, ele Não, tá eu sei, bêbado não tô e, querendo e dizer tenta que- atacar tu, o Odian e a tua mãe. Tu não acha que a tua mãe estaria certa em matar ele pra Não. salvar vocês dois? Mas é aí que eu falei, ela tá Talvez. certa em fazer isso. Talvez. Ela tá certa em fazer isso, só que, bem ou mal, ela tá errada por ter matado, porque ela cometeu um crime, Não, entendeu? ela não tá certa em fazer isso. E também ela não Porque tá... ela. Não, ela tá, porque ela ela, não protegeu. Bah, vocês dois ela estão não tá convergendo em errada. opiniões, mano. Mano, ela não tá certa e ela também não tá errada, sabe? Não tem É questão um de estar meio certo ou errado. termo. Ela fez porque ela precisava fazer, entendeu? Isso não, Não, torna ela uma sim, pessoa ela ruim não e pensou torna antes de uma fazer pessoa isso, ela boa. só fez. Sim. Isso não faz dela, tipo, é uma assassina. Sim, Mas- faz dela uma assassina. Mas isso Mas ela que fez isso o- por um bem maior. Mas é isso Ela que o continua Kira inocente, no caso, né? É Sim. isso que o Kira não faz. Ele não pega e pensa, bah, eu vou matar essa pessoa por causa Ele disso. não Ele, lê ele as até pensava entrelinhas. no início, porque dá a entender antes. Se quando ele ninguém era tivesse jovem. entrado no caminho dele, nada disso teria acontecido. Sim, Se o mas pica-pau tivesse ligado pra polícia, nada disso teria acontecido. Mas aí é que tá. As pessoas ia acontecer aquele bagulho pior ainda da Foice e Martelo, porque o único erro do Superman foi o Superman vigiar tudo e não dar liberdade pras pessoas. Sim, tanto que o Superman para de fazer aquilo Sim. porque o Lex Luthor fala, por que tu não prende logo o planeta numa bolinha? Sim, aí ele pensa, pô, tava errado. Só que o Kira, ele ia fazer isso de uma forma pior. Por causa, como eu falei, ele era doente mental e narcisista. Ele achava que era só ele é o poderoso, ele ia ser o Deus que ia comandar tudo. Entendeu? Então, ele fugiu. No início ele podia ter pensado desse jeito, mas ele fugiu totalmente dessa ideia. E é onde o L pega, ele entende isso e fala, cara, tu tá errado e eu vou te prender agora.
E ele, não, ninguém vai se opor a mim, eu vou pegar e vou... Eu sou o deus do Sim. novo mundo, cara. Ele era tipo uma criança, mano, que não gostava de ser refutada. Mas como ele falou, era uma mentalidade totalmente de uma criança. Até o L era uma criança, que ele chega e não gostava de perder, ele... Sim. Mas isso tornava ele modo Tem a cara. famosa e incrível cena a melhor luta de todos os animes, né? Que é uma batalha de tênis. Que eles, É verdade. eles né? jogam tênis e ninguém quer perder, porque se perder é o Kira. Mas aí que tá, o L, se eu não me engano, o L se deixou perder pra ver como o Kira, que no caso... Não, é que no Não, caso... Ele realmente perdeu. No Ele caso, realmente não, perdeu. é que no caso o L pensava que o Kira é alguém que não gosta de perder. É alguém narcisista que não gosta de perder. Aí por isso ele desafiou o Light. E aí o Light pensou, pô, se eu ganhar, vai ficar parecendo que tipo, eu caí no joguinho dele e que vai ficar parecendo que eu sou uma pessoa que não gosta de perder. Só que se eu perder, vai ficar parecendo que eu me liguei na estratégia dele e que eu fiz isso pra me despistar. Então, de qualquer modo, eu vou ser Nossa, os o dois são suspeito. gênios. Nossa, cara, uma batalha Então- de argumentos muito Sim, bom, né, os cara? dois são Então, gênios. foda-se, Nossa, eu vou muito ganhar. bom, cara. Aí ele foi pelo primeiro caminho. E o L também. Porque Death Note nunca foi um dos top 3 da Shonen Jump, cara, do Big. Não sei. Deveria E ser. tem One Piece ali, cara. Pô, O One Piece tá no One topo. Piece. O One Piece tá no Por que topo, que o nem One vem. Piece tá no topo, né? Não, o Dia, One Piece tá no topo, Naruto em segundo, cara. One Piece no topo, Naruto em segundo. Cara, One o Piece- que eu fico... O protagonista One não- Piece tá no topo até hoje. Não. One Piece tá no topo até hoje. Lan- Cara, Luffy, né? eu fico bolado que Bleach não tá, cara. Bleach tava, ele tava Ele na tava. primeira formação. Na Mas primeira, na segunda, aí na terceira já O caiu, eu Luffy acho. não é que nem o L ou Kira que chega ali argumentando, ele quer chegar na porrada, é muito cabecinha de... Não, é que tu também não vê o anime, né, cara? Eu não vi o anime. Não, tu não Pouco viu o que eu anime. vi na Netflix eu já percebi que o cara é uma cabecinha de macaco. Não, consegue pensar. cara, não, pra vocês ouvintes que estão ouvindo, toda vez, tem umas frases aqui que o Diego fala que me dá um câncer, cara, toda vez que ele fala. Eu já pareço ter câncer, ele me fala e me dá câncer. Que é a seguinte palavra, eu tava aqui, aí a minha irmã tava vendo One Piece e isso, cara, e isso me dá uma raiva, mano. Porque o cara, ele não tá vendo One Piece. Ele fala, a minha irmã tá vendo One Piece. E ele não tá vendo One Piece. Ele tá só parado, ele tá mexendo no celular. E de quebra e meia, ele vai lá e dá uma olhada na TV. Bah, que Mas é o retardado, velho. certo, volta. mas é o certo se fazer. Que é o certo, mano. Vai se fuder. Não, o cara reviu Naruto 1000 vezes, cara. Mil Eu vezes. nunca vi ninguém que olha tanto Naruto assim, cara. E não tem Porque nem é porquê, cara. É bom, mas não tem o porquê. Tem sim, por quê, mano? Ficou um bagulho pessoal agora. Não, a gente saiu da pauta. pauta, Foi mal, galera, foi mal. Bom, galera, a gente terminou aqui o podcast. Obviamente, ninguém mudou as opiniões aqui. Não. Pois é, Não, tipo, eu ninguém tô só vai com lá. medo de ter defendido Hitler aqui, mano. Eu tô com muito medo disso. Todo mundo aqui deu os pontos, falando um pouco sobre a história aqui. Eu acho que deu pra criar um Deu pra se conteúdo bem divertir. interessante. Deu pra espero que entender tenham bem o que a gente gostado, quis né? falar, né? Espero que vocês tenham gostado do podcast, porque a gente gostou bastante de ficar conversando sobre isso. E não esquece de dar uma olhada no Spotify, no Deezer e no YouTube. Principalmente no YouTube, que é por lá que a gente tá fazendo umas ediçõezinhas lá. A gente tá fazendo os cortes do tarde, né? Fazendo cortes Tarde diferenciados aleatório, lá. a primeira com- coisa que vai aparecer. Cortes aleatórios. Sim. Por sorte, o nosso canal é um dos primeiros que aparece quando tu escreve tarde aleatório. Nossa, né? que muito bom, cara. Não, aparece os vídeos de uma guriazinha lá fazendo os bagulhos É. aleatórios, mas releva. Tá, mas no mais eu espero que você tenha terminado seu café, ou se você não estiver tomando café, espero que você esteja começando a tomar o seu café agora. É porque Aí se não volta tiver, tudo, a gente né? vai te dar um tapa. Volta tudo e escuta desde o início. E é Tchau. isso, agradeço por ter acompanhado a gente até agora e manda pros amigos se tu gostou. Tchau. Então, até Tchau. mais aí, Falou, pessoal. galera. Vou ver esse Maratona Rock agora. Falou, pessoal. Date baiota.